1 Samuel capítulo 25. Pouco tempo depois, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e todos choraram a morte dele. Ele foi sepultado no túmulo de sua família em Ramá. Nesse meio tempo, Davi desceu para o deserto de Maom. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando em Carmelo. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 de seus moços ao Carmelo, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e perguntem em meu nome como ele está. Digam-lhe: paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços, e eles lhe dirão se isto é verdade ou não. Agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós, os seus servos, e a seu filho Davi qualquer coisa que tiver à mão. Os moços foram e deram o recado de Davi a Nabal, e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Pensa que é. Hoje em dia há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vêm? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, foi a resposta de Davi. Enquanto ele enfiava a sua espada na bainha, cerca de 400 homens partiram com Davi e 200 ficaram para guardar as bagagens. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e as nossas ovelhas. E nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, e colocou tudo sobre os jumentos. Vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás, porém não contou ao marido o que estava fazendo. Quando ela descia a estrada montada num jumento, viu Davi, que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar este homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos, e ainda por cima nos insulta. Que Deus me castigue e o faça com severidade. Se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo ainda, que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que a tua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois é um homem mau, insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco, é exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que esta sua serva trouxe para o meu senhor e para os seus moços. Perdoe a ofensa da sua serva. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas do Senhor. E em todos os dias da sua vida, o Senhor nunca fará o mal.
Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do meu Senhor estará segura como aqueles que são protegidos pelo Senhor, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como uma pedra atirada de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse: Vá para casa em paz, eu atenderei ao seu pedido. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa, como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados uns 10 dias, ele morreu porque o Senhor o matou. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: Louvado seja o Senhor, que deu a Nabal o que ele merecia por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo de fazer o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua cabeça. Então Davi mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ele que se casasse com ele, a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que se torne a sua esposa. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Aprontou-se com toda pressa, levou consigo 5 das moças que a ajudavam e, montada num jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi. E assim ela se tornou esposa dele. Davi também casou-se com Ainoã e Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Desse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a um homem de Galim, por nome Paltiel, filho de Laís. 1 Samuel capítulo 26. Então os homens de Zif voltaram a Saul em Gibeá e disseram: Davi voltou do deserto e está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Diante disso, Saul levou 3.000 dos melhores soldados escolhidos de Israel e saiu em perseguição a Davi. Saul acampou junto à estrada, na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon, onde Davi estava se escondendo. Porém, Davi ouviu falar da chegada de Saul e enviou espias para saber se Saul havia de fato chegado. Então, certa noite, Davi foi até o acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. O rei Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército, estavam dormindo. Saul estava deitado no acampamento e o seu exército estava acampado ao seu redor. Davi dirigiu-se ao heteu Aimeleque e a Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem vai descer comigo até o acampamento de Saul? Eu desço com o Senhor, respondeu Absai. Assim Davi e Absai foram ao acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo, com sua lança fincada no chão, junto à sua cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Certamente dessa vez Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Absai cochichou para Davi: Agora deixe-me ir atravessá-lo com aquela lança, com um só golpe. Eu não preciso dar 2 golpes, um só basta. Contudo, Davi disse a Absai: Não o mate, pois quem pode permanecer inocente depois de levantar a mão contra o ungido de Deus, ungido do Senhor? Tão certo como vive Deus, o Senhor, mesmo o matará algum dia. Ou ele morrerá na batalha, ou chegará a sua hora e ele morrerá. Que o Senhor não permita que eu mate o homem que ele escolheu para ser o rei. Vamos pegar a sua lança e o seu jarro de água, e depois vamos sair daqui. Assim Davi tomou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul. E eles saíram sem que ninguém os visse. Ninguém percebeu nada e ninguém acordou, porque o Senhor fez com que eles caíssem num sono profundo. Em seguida Davi subiu a coluna do lado oposto do acampamento até chegarem a uma distância que não oferecia perigo. Então Davi gritou para o povo e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner, você não vai responder? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner.
Olhe, Abner, você é um grande herói, não é mesmo? Davi zombou. Onde em todo Israel existe alguém como você? Por que você não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou aí para matá-lo? Isso não é nada bom. Juro pelo Senhor que todos vocês deveriam morrer por sua falta de cuidado com o rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam à cabeceira dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor, sou eu. E acrescentou: Por que o meu senhor está perseguindo este seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Peço agora ao rei, meu senhor, que ouça as palavras do seu servo. Se é o Senhor que incita o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta de cereais. Mas se isto é simplesmente o plano de homens, então que eles sejam amaldiçoados diante do Senhor. Pois o rei me expulsou de minha casa, para que eu não tenha a herança do Senhor, de maneira que não posso estar com o povo do Senhor, como se eu tivesse de adorar outros deuses. Devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Qual a razão pela qual o rei de Israel sai atrás de uma pulga e me persegue como quem persegue uma perdiz nas montanhas? Então Saul confessou: Pequei, volte para casa, meu filho Davi, e não mais procurarei fazer mal a você, pois hoje você me salvou a vida. Tenho agido como um tolo e tenho cometido um grave erro. Aqui está a lança do rei, respondeu Davi, desde que um dos seus servos venha buscá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade. Eu me recusei a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando o Senhor o entregou nas minhas mãos. Agora o Senhor salve a minha vida, assim como hoje salvei a sua, que ele me livre de todas as minhas dificuldades. Então Saul disse a Davi: O Senhor abençoe você, meu filho Davi. Você praticará atos heróicos e será um grande conquistador. Então Davi foi-se embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel, capítulo 27. Mas Davi continuou a pensar consigo mesmo: um dia desses Saul vai me apanhar. É melhor eu me esconder na terra dos filisteus, até que Saul desista de me perseguir por toda parte em Israel. Assim ficarei livre de perigo. Assim Davi levou os seus 600 homens e foi até Gate, onde reinava Aquis, filho de Maoque. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate sob a proteção do rei Aquis. Cada homem levou a sua família, e Davi também levou as suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal. Logo chegou a Saul a notícia de que Davi tinha fugido para Gate, de maneira que deixou de persegui-lo. Um dia Davi disse a Aquis: Meu senhor, se tudo está bem para a vossa majestade, dê-me um lugar numa das cidades dessa terra, para que eu possa habitar ali. Por qual motivo o seu servo habitaria com o senhor na cidade real? Então Aquis deu a ele a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. Davi viveu ali entre os filisteus durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus homens passavam o tempo atacando os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que viviam na terra que se estende na direção de sul até a terra do Egito, desde tempos muito antigos. Quando Davi atacava a região, ele não deixava nenhuma pessoa com vida, nem homens nem mulheres, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Ele voltava e vinha para Aquis. Quando Aquis perguntava: Onde você fez seu ataque hoje? Davi respondia: Meu ataque hoje foi contra o sul de Judá, ou contra o povo de Jerameel, ou contra os queneus. Davi não deixava ninguém com vida, tanto homens como mulheres, para que não fossem levados para Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Isso aconteceu repetidas vezes enquanto ele viveu entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e pensava: o povo de Israel deve odiá-lo muito. Ele terá de ficar aqui e me servir para sempre.